Vamos ao primeiro assunto de hoje, que não é sequer brasileiro. Gente, aconteceu nesse fim de semana algo que eu só vi em filme de ficção americano, mas foi praticado por americanos. Por um sujeito que tem quase a minha idade, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Foi secretamente à Ucrânia. Surpreendeu Putin. Olha só o que ele fez. Ele e a mulher dele visitaram museus em Washington, depois foram comer um rigatoni num restaurante chamado Galinha Vermelha, Red Hen, lá em Washington. E depois, para todos os efeitos, foram para a Casa Branca dormir, à noite de sábado. Só que ele, de madrugada, pegou um avião e não foi o Air Force One, foi um C-32, que é um Boeing 757-200, que não dá para fazer grandes viagens, não. Decolou lá da base de Andrews, atravessou o Atlântico, pousou numa base americana na Alemanha para reabastecer e continuou e pousou num aeroportozinho da Polônia, que é o 8º em movimento na Polônia. Lá ele saiu, pegou carro, ele só com 4 assessores, levou 2 jornalistas que entregaram o celular antes da viagem, não sabiam para onde iam, né? Era um pool, um da Associated Press e uma repórter do Wall Street Journal. E entraram no avião, né? Sem saber para onde iam. O código era que era para cobrir um torneio de golfe. Isso que eu estou contando está no New York Times de hoje. E aí, bom, entraram nessa comitiva de carros, foram até uma estaçãozinha ferroviária pequena, pegaram um trem que normalmente vem com refugiado, trem lento, e agora eu já estou falando em 8 da manhã por aí, né? E chegaram na fronteira, já era noite, viajaram a noite toda, ele chegou 8 da manhã em Kiev, de trem. Um trem que ninguém sabia o que era, porque não podia ir com um avião dos Estados Unidos invadindo um espaço aéreo que está todo monitorado, que os mísseis russos estão ali. Tá? E Kiev está praticamente sob cerco, né? Pois desembarcou na estação de Kiev, foi para o palácio, se encontrou com Zelensky, saíram os dois, um dia ensolarado, céu azul, foram até a igreja de São Jorge, São Miguel, mosteiro de São Miguel, onde tem um memorial dos mortos da invasão russa, e depois ele foi para a embaixada, claro, americana, e depois entrou no trem de novo. Fez o mesmo trajeto, uma viagem de quase 10 horas de trem. Eu estou falando já no domingo para segunda-feira. Hoje, finalmente, ele chegou a Varsóvia, que estava numa programação lá fazer uma visita à Polônia. Ele foi de novo para essa estação de trem, de novo fez o trajeto via rodovia, de novo pegou o avião, o Cargo 32, foi até Varsóvia, e hoje fez um discurso dizendo que não vai atacar a Rússia, porque o Putin levou um susto, né? Fez um discurso lá, e opa, o que está acontecendo? Que ele não entra nessa guerra, né? Por isso mesmo evitou. É a primeira vez que um presidente americano vai para uma região conflagrada que não está ocupada por tropas americanas. Não tinha um soldado americano lá para proteger o Biden. E fez um discurso falando, dizendo que vai ajudar a Ucrânia, que o Putin errou e tal. Mas, enfim, foi... Olha, essa é uma história que eu faço questão de contar para vocês, porque isso é filme americano de ficção. É o Tom Cruise fazendo isso. É incrível. Missão impossível, praticamente. Que história, que ótima história. Bom, vamos agora partir para hoje, né? Como eu disse, sexta-feira gorda, terça-feira gorda,
saiu o Pacotão. O Pacotão é um bloco carnavalesco que foi criado assim por jornalistas, irreverente, né? Em 1978, e o nome Pacotão é para criticar o pacote de abril do presidente Geisel, que introduziu 1/3 de senadores são eleitos pelas assembleias legislativas e tal, e aumentou o mandato do presidente Geisel, né? Virou o Pacotão de abril. E saiu o bloco Pacotão para criticar governo. E foi só crítica. Aliás, jornalismo é crítica, né? Jornalismo é a oposição, o resto é secos e molhados, como dizia Milor Fernandes, o irmão do Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa. Só que hoje a gente não vê isso, né? E aí eu inclusive preparei o meu artigo dessa semana, que já foi para os jornais, lembrando da marchinha da época, né? Porque estava em foco o Ayatollah Khomeini. E eles fizeram um trocadilho. Geisel, você nos atolou. Figueiredo também vai nos atolar. Né? Já tinha o nome do sucessor de Geisel. E ninguém foi preso. Hoje, faz críticas a certas autoridades aí, está sujeito, né? Bom, por falar nisso, vejam só. A Polícia Federal está pedindo autorização para Alexandre de Moraes para investigar de onde é que saiu o dinheiro que encontraram na casa do ex-deputado Daniel Silveira, 270 mil numa mochila. Ele tem conta bancária bloqueada, né? Não pode usar banco, está usando a casa. Mas, enfim, perguntou se pode investigar também a origem dos 4 automóveis que estavam lá. Eu fui procurar a marca dos automóveis, não saiu. Certamente não eram Audis, BMWs e Mercedes, senão sairia nos jornais. Né? Até o A3, o Mercedes 180, eles chamam de carro de luxo, aquela coisa. Né? Mas não está. E outra coisa que eu estranhei, peraí, outro dia o Supremo decidiu que todas as queixas contra Bolsonaro vão para a primeira instância, que ele não tem mais o foro privilegiado. Mas o caso do Daniel Silveira é idêntico. Ele não é mais deputado. Ele é a primeira instância. Então a gente fica meio sem entender essas coisas, né, da lei e da justiça aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz. Eu não tinha prestado atenção, recebi de um ex-ministro da Previdência, ex-governador do Rio Grande do Sul, meu amigo Jair Soares, me mandou um trecho do discurso do ministro da Justiça. E o ministro da Justiça disse: agora as pessoas não ficarão mais com armas ilegais. Não ficarão no Brasil. Acabou o liberou geral das armas de fogo no Brasil. Uau! Fiquei muito feliz. Porque a gente vê toda hora naquele desfile de fuzis de guerra no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo portando fuzil de guerra, dando rajada para cima, fazendo carreata com fuzil de guerra, crianças com fuzil de guerra. Mas o ministro da Justiça nos garante que isso vai acabar. Fico muito, muito feliz, estou torcendo para ver quando vai começar a operação. Né? Agora, não sei se vai envolver exército de novo, porque tem gente do PT que quer alterar o artigo 142, né? Aí não vai poder convocar o exército para lei e ordem, né? Para fazer isso. Eu imagino que ele esteja se referindo a isso, né? Porque as outras pessoas têm armas legalizadas, né? Precisam ter bons antecedentes, ter ficha limpa, comprovada, ter teste psicológico para ver se tem equilíbrio emocional, comprovar que a arma está bem guardada fora do alcance de menores, né? Eu acho que não são essas pessoas, são as outras que provocam balas perdidas no Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, vamos ver se eu implico, né? Pô, essa gente não foi minha aluna no Uniceub nem na PUC, porque eu vi escrito lá assim: ele
Helicóptero resgata ministra Esther Dweck da gestão por conta das chuvas. Não foram meus alunos. Meus alunos escreveriam por causa das chuvas, porque no caso é por conta do contribuinte, né? Que ela está sendo resgatada. Eu demorei a achar que era helicóptero do Exército, porque todo mundo escreveu helicóptero das Forças Armadas. Bom, as Forças Armadas não são uma instituição que tenha helicóptero. Tem helicóptero na Marinha, o Exército e a Aeronáutica, né? Isso faz parte da objetividade da notícia, né? Não foram meus alunos. E, bom, agora interessante que o sujeito para pegar um helicóptero e sair de lá em São Sebastião, né? Tem um heliponto lá do Abílio Diniz está sendo usado. Eu vi que é de 10 a 30 mil de frete para fazer o transporte. No caso aí da ministra foi por conta do contribuinte, né? Bom, para terminar, uma boa notícia. Gente, nós vamos assistir o transporte nessa safra, ou já com ainda estoque da safra anterior, de 70 mil toneladas de grãos de uma só vez, de Itaituba até o terminal lá pertinho de Belém, lá em Barcarena. É uma distância de 1.200 e poucos quilômetros. 35 barcaças, juntas com um rebocador. É da Hidrovias do Brasil. É o recorde. Sabe quantos caminhões são poupados de trafegar lá na BR-230? 1.666 caminhões. Imagina o custo do frete, como baixa, né? E o desperdício também, porque grão é graneleiro, de alguma forma cai por aí. E mais o desgaste na estrada, de asfalto, de pneu, de tudo. 1.666 caminhões num único transporte, de 35 barcaças conjugadas, 364 metros de extensão, dá quase 4 quarteirões, 4 quadras, e 75 metros de largura. O comboio único. O trem de barcaças. É isso. É obra do moço que está lá no governo de São Paulo agora. Ajudou, trabalhou muito nisso. E da iniciativa privada, Hidrovias do Brasil, parabéns. Parabéns aos brasileiros.